Agora 3 horas e 35 minutos. A gente, como eu disse, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje aqui no Bandeirantes Acontece. Tradicionalmente, nesse horário, você acompanharia o comentário de abertura do Cláudio Zaidan aqui no Bandeirantes Acontece. Mas a gente modificou aqui, eu e o Zaidan, o programa de hoje, para receber 3 pessoas, 3 figuras, 3 personalidades, para a gente abordar e falar sobre um momento muito importante da história brasileira e que neste mês, no dia 11 de novembro de 2025, vai completar 70 anos. E mais do que um movimento, é para a gente falar sobre um personagem principal sobre esse fato histórico da nossa República, que foi o movimento 11 de novembro, que foi liderado por Henrique Batista Teixeira Lott, o Marechal Lott. Para isso, a gente está recebendo no Bandeirantes Acontece hoje o Wagner William, jornalista e escritor do livro O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott. O Felipe Lott, que é neto do Marechal Lott, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. E o Luiz Eduardo Alves, advogado do Tribunal de Justiça de São Paulo, ajudou a organizar essa homenagem que vai ser feita também ao Marechal Lott no Congresso Nacional. Começar um a um, dando boa tarde aqui, primeiro para o Wagner. Wagner, seja bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece, a Rádio Bandeirantes, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado, já estou ficando sócio aí da rádio. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra. Felipe Lott, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Prazer. Prazer é nosso, Felipe. Luiz Eduardo Alves, seja bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece. O Luiz Eduardo não está nos ouvindo aqui, mas a gente vai ajustando a nossa comunicação ao longo desse papo. Zaidan, só queria dar um ponto de partida aqui dessa nossa prosa, ao longo dessa próxima meia hora aqui do Bandeirantes Acontece, trazendo justamente a história para o nosso ouvinte, o mais desavisado, que não conhece muito bem o que foi esse movimento 11 de novembro e principalmente quem foi o Marechal Lott. Por isso que eu pergunto para o Wagner William e peço para ele posicionar o nosso ouvinte no contexto dessa história, você que é o jornalista e responsável por escrever esse livro, O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott. Wagner, seja, por favor, a pista é sua, explique para a gente, coloque o nosso ouvinte nessa conversa. Então, resumidamente, assim, para a gente dar uma explicação bem didática, logo após a morte do Getúlio, o país mergulhou numa crise muito grande e a UDN, o partido do Carlos Lacerda, que queria o poder de qualquer maneira, acabou indo para a cadeira da presidência, apesar do Café Filho, o vice-presidente, não ser da UDN, mas ele acabou assumindo como a grande união da UDN. Só que naquele momento se precisava de um ministro da guerra ou um ministro do exército, né, que mantivesse uma neutralidade política. E o escolhido foi um general que realmente estava era isento, se mantinha à distância do debate político, que era o Marechal Lott, que era o General Lott, né, naquela altura. Acontece que vem as eleições presidenciais e o candidato Juscelino Kubitschek e seu vice João Goulart ganham a eleição. A UDN ia deixar o poder, fez tanto para conseguir, ia ter que deixar o poder e não aceitou o resultado das urnas, alegando que não houve maioria absoluta, que não estava prevista na Constituição. Aí o general Lott coloca os tanques nas ruas e dá um golpe ou um contragolpe preventivo e faz valer a vontade da população, faz valer a democracia e evita esse golpe e garante a posse de Juscelino Kubitschek. Uma semana depois,
do Juscelino empossado, tem uma nova tentativa de golpe em Jacareacanga, mas isso fica para depois. Cláudio Zaidan. Olá, Wagner, olá, Felipe, Luiz Eduardo, se estiver ouvindo a gente agora. O Lott evitou o golpe em 55, mas 9 anos depois o golpe aconteceu, ainda mais cruento, violento, estabelecendo um regime de exceção que sistematizou a perseguição, a tortura, sistematizou assassinatos, prisões arbitrárias. Meu caro Felipe Lott, eu pergunto não só ao doutor em História Contemporânea, mas ao neto do Marechal Lott. Você vê essa homenagem da semana que vem como uma restauração da verdade histórica, mais do que um desagravo, uma restauração da verdade histórica e daquilo que Lott representou para a democracia brasileira? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Zaidan, tudo bem? Vocês me escutam bem? Escutamos bem. Sim, estamos te escutando bem. Eu vou pedir perdão antecipadamente porque o rapaz aqui do lado começou a usar furadeira no exato momento que começou o programa. Então talvez tenha um de furadeira. Mas, eu acho que é um começo, né? Eu acho que é um primeiro movimento. Eu diria que o livro do Wagner ele já cumpriu bastante esse papel, que foi publicado pela primeira vez tem 20 anos, né? Na época ele era completamente esquecido. Wagner produziu uma obra de fôlego que trouxe de volta a figura dele, né? Mesmo porque durante a ditadura militar, os militares que participaram, que fizeram a ditadura, se esforçaram bastante por fazer esquecer todo o trabalho do Marechal Lott, né? Então, é mais um momento, né? Será uma sessão solene, a gente tem um projeto de escrever o nome dele no livro dos heróis e das heroínas da pátria, né? Então, eu diria que é mais um momento para fazer esse resgate, né? E é importante ter sempre em mente que a memória ela é frágil. Então, ela, dependendo das circunstâncias, da conjuntura, ela pode ser perdida rapidamente, né? Então, ela exige um trabalho constante de fazer a memória, de mantê-la viva, né? Então, na próxima terça-feira vai ser mais um desses esforços, né? O Luiz Eduardo Alves, que é advogado, professor de Direito, integrante do Tribunal de Justiça, justamente ajudou a organizar essa homenagem que vai ser feita ao Marechal. Luiz, como que surge a ideia? Como é que foi o seu envolvimento nessas discussões, né, para justamente levar para a Casa do Povo em Brasília a figura do Marechal Lott, justamente para reforçar e destacar a importância dele histórica para o contexto da política e da história nacional, hein? Uma obra fôlego que trouxe de volta. Acho que a gente não está ouvindo aqui, de fato, o Luiz Eduardo Alves. A gente vai tentar mais uma vez corrigir o contato aqui com ele. O Wagner Wiener, jornalista, escritor do livro Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott. Ao longo desse processo, dos próximos dias, também está prevista aí uma noite de autógrafo e discussões, né, sobre a sua obra e tudo que envolve o Marechal. De que forma que você avalia, dentro desse contexto histórico e para o contexto político nacional, a gente trazer essa história 70 anos depois para o nosso debate, uma vez que a gente sabe que a política é orgânica, ela se mexe e, de fato, exemplos passados muitas vezes refletem nos nossos contextos atuais, né? De que forma a importância da discussão sobre a história do Marechal Lott se faz presente também no nosso cotidiano atual? Perfeito. Olha, tirando o primeiro aniversário do movimento de 11 de novembro, que realmente houve palanque, muita repercussão, eu acredito
um chute aqui, mas eu acredito que esses 70 anos é muito mais forte do que os 50 anos, do que os 25 anos, do que os 60 anos. É muito provável, porque não há como negar que há muita semelhança com o que aconteceu com o país nesses últimos 10 anos. Né? Muita gente clamou ultimamente por um general democrata que defendesse a Constituição, que saísse em defesa da vontade das urnas, né, para evitar golpes e tentativas de golpe. Né? Então, há um fato que eu poderia falar aqui para comprovar. O livro ele vendeu bem no início, deu segunda edição, depois ele entrou praticamente ficou só como referência para a academia, né? E Zaidan, a partir de 2016, o livro voltou a ser vendido e praticamente com uma edição por ano, uma nova reimpressão por ano. É um fenômeno que se deve muito a muitos artigos de jornalistas e de acadêmicos que falaram da semelhança de todo esse movimento que está agitando a nossa política há uns 10 anos com o que houve em relação a tudo que o Lott passou. Inclusive, há uma semelhança também, que eu falei de Jacareacanga, não só Jacareacanga, a revolta de Jacareacanga, em que militares tentaram de novo derrubar o Juscelino anistia esse pessoal em 56. Aí, em 59, eles tentam de novo e são anistiados pelo presidente seguinte, que é o Jânio Quadros, né? E aí vão tentar em 61 impedir a posse do João Goulart e vão conseguir em 64. Quer dizer, realmente até curioso demais a semelhança que se estabelece entre os dois períodos, entre o período do livro e o período atual, como você perguntou. Aliás, meus caros Wagner, há um outro livro formidável, né, que é a biografia da Maria Tereza Goulart, e ali também há muito da história brasileira, e aí, claro, tendo o golpe de 64 contra o Jango como peça central. Mas Wagner e Felipe, faço a mesma pergunta para ambos, eu acredito que há um problema na linha Eduardo Alves. A história brasileira, a história republicana brasileira é repleta de golpes. O Floriano assumindo a presidência quando não deveria e passando pelo que se chama de Revolução de 30, que na verdade o governo Washington Luiz é derrubado pelos militares e aí eles convidam Getúlio a ir ao palácio, ele que vinha do Paraná, receoso de que fosse uma trama. Há o golpe dentro do golpe, né? Já havia um governo claramente que dava piscadelas para o fascismo, e aí o Estado Novo de 37 formaliza um regime fascista. Em 45, por sua vez, Getúlio é apeado numa ação dos militares, tentam derrubá-lo, ele é intimado a deixar o poder depois que ele volta eleito, mesmo sob a Constituição liberalíssima, né, de 46, 47, ele tira a própria vida. Esse acontecimento é crucial para a gente entender 55. Há esses dois episódios contra o Juscelino, principalmente com a aeronáutica tentando derrubá-lo, uma parte da aeronáutica, 61 e 64. E depois disso, quando com a Constituição mais longeva da nossa história, né, você tem um golpe parlamentar e agora há um julgamento, já concluído em parte, pelo menos para 2 núcleos, da tentativa de golpe de Estado. O quanto, na opinião de vocês, essa restauração
do papel histórico de Lott, pode servir, inclusive, como fundamental até para que dentro das Forças Armadas haja a compreensão do compromisso dos militares que eles devem ter institucionalmente com a Constituição e com o Estado de Direito. O quanto o Lott pode ser o parâmetro para os novos oficiais. Zaidan, sua pergunta é perfeita, é no ponto. Tanto é que o Luiz Eduardo, uma pena que está com um problema técnico, o Luiz Eduardo, ele que, como cidadão, isso é importante, como cidadão ele foi atrás dos deputados, do deputado Alfredinho, do deputado Ayrton Félix, Cirilo, e conseguiu que a CCJ aprovasse o primeiro passo para colocar o Marechal Lott no livro dos Heróis da Pátria, né? Então, mas a princípio, quando se fala que um marechal vai ser inserido, tudo bem, é aceito por quase todo o espectro político, mas aí quando a pessoa começa a ver a história do Lott, fala assim, tem pessoas que ainda são contra, porque, não sei, defendeu a Constituição, defendeu o resultado da urna, é estranho, né? E realmente eu acho que continua sendo um nome que você pode usar como um recurso sempre, uma lembrança sempre da correção e da disciplina das Forças Armadas. Eu queria pegar justamente. Vamos lá, Felipe. Vamos lá, Felipe, para você seguir no raciocínio. Então, é importante que Lott não era juscelinista, ele não votou no Juscelino Kubitschek. Pelo contrário, ele votou no Juarez Távora naquela eleição de 1955. Ele era contra João Goulart também, apesar de João Goulart ter sido vice dele em 1960. E ele era profundamente anticomunista. Então, ele era o militar tradicional. E, mesmo assim, decidiu seguir a Constituição e garantir a posse dos eleitos. E, durante o mandato dele, o ministério dele, ele se esforçou muito em impedir manifestações políticas dentro da caserna. Então, assim, o exército para fora, apesar de acabar tendo a sua imagem política projetada, porque ele foi constantemente atacado, principalmente pela ODN, durante o governo Juscelino Kubitschek, ele buscou tentar controlar essa politização, né? Ainda que, enfim, o processo é complexo, né? Mas, assim, é nesse sentido de que, mesmo ele sendo contra os dois políticos, ele, ainda assim, resolveu obedecer à Constituição. Então, eu acho que esse que seria, assim, falando de uma forma bem, bem sucinta, esse seria o principal exemplo, né? E agora, justamente pegando a esteira do seu comentário, e desculpa me apropriando de até um pensamento que eu li seu, justamente nesses preparativos, né, para tudo que a gente vai ter nos próximos dias envolvendo o nome do Marechal Lott, você fez uma postagem que você faz justamente uma provocação, né? Colocando uma pergunta que talvez caiba muito bem nesse contexto. O que movia o seu avô, que era um homem tão admirado pelos políticos de esquerda, que não tinha nenhuma afinidade ideológica com esse movimento de esquerda, e acabou odiado pelos que usavam a farda como ele no exército quando fizeram o golpe de 1964, hein? É interessante que, assim, ele era conservador. Isso que é mais interessante. Ele era até aquele momento, ele era um militar de direita.
ainda que, como católico, ele defendesse a doutrina social da igreja, o que colocaria ele, de certa forma, numa posição mais à esquerda, pelo menos nesse campo, né? E no momento que, assim, por defender desenvolvimento nacional, por desenvolver, defender soberania nacional, ele acabou sendo incorporado pela esquerda, né? E até muitas vezes é contragosto. Tem um livreto que o Prestes e o PCB lançaram na campanha de 1960. Ele se chama Por que os comunistas votam em Lott e Jango? E ele elogia muito Lott, apesar de falar o tempo todo, olha, ele é conservador, ele é de direita, ele precisaria ir mais, não sei o quê. Exato. Então, assim, mostra como é até meio estranho nesse período até anterior, que foi marcado por uma UDN, que é o principal, que é a União Democrática Nacional, que é o principal partido liberal da época, né, que tinha uma característica muito marcante de golpismo, como que pega essa ideia de ser alguém mais à direita, ser mais conservador, como algo antidemocrático, né? E ele era o contrário, ele era um cara que estava nesse campo, tinha alguns aspectos que poderiam ser mais progressistas de esquerda, mas era democrático, era a favor das eleições, era a favor do voto popular, enfim, das urnas. Então, tem esse estranhamento também, né? Até hoje é meio difícil de entender, né? Precisa de uma melhor contextualização para as pessoas entenderem. Exatamente. E isso que é complicado muitas vezes com as Forças Armadas, que muitas vezes não aceitam o resultado das eleições, não aceitam, de repente, políticos mais... E até mesmo se a gente for pensar no Juscelino Kubitschek, o Juscelino Kubitschek estava longe de ser um político de esquerda, né? João Goulart, com certeza. Agora, Juscelino muito longe. Estaria centro-direita, seria, eu diria, até uma forma mais justa, vamos dizer. Estaria uma centro-direita ali, no melhor dos casos, uma social-democracia, no sentido teórico, né? Mas, enfim, naquela época tudo que estava distante de uma certa posição da UDN era visto como esquerda, comunista. Então, até mesmo ele, Lott, teve que se defender dessas acusações. Ele era alguém que agia porque ele acreditava na doutrina social da igreja, ele acreditava na dignidade humana, acreditava no trabalho. Ele tinha uma questão trabalhista também, né? Um militar trabalhista, ainda que por um lado da doutrina social da igreja. Doutrina que foi muito fortalecida naquele momento em que o Lott começa a pensar em candidatura, né, com o João 23. A doutrina é muito anterior ao João 23, mas ele a fortalece muito. O Luiz Eduardo realmente não nos ouve, né? Vamos tentar, Zaidan. Eu acho que a gente conseguiu estabelecer. Será que a gente consegue? Pode mandar ver. Vamos ver se a gente consegue. Está me ouvindo, doutor Luiz Eduardo? Não? Não, é uma pena. Puxa, porque ele está aqui com a gente o tempo inteiro. Mas não Pavec, a gente poderia ficar até às 3 da tarde de amanhã falando sobre esse assunto, ainda mais com duas figuras brilhantes como o Wagner William e o Felipe Lott. O Felipe Lott não é só descendente, né, mas ele é um intelectual, ele conhece profundamente a história brasileira. E o Wagner William, não só ele escolhe os temas certos, mas ele escreve bem. E aí a minha última questão é o que está em um dos seus livros, que eu citei há pouco, Wagner, e eu quero também ouvir o Felipe sobre isso, pelo menos da minha parte, a última questão, que no Mulher Vestida de Silêncio, você narra um momento formidável, que é a visita de Lacerda a João Goulart em Montevidéu, um domingo, um dia de Penharol em Nacional, Montevidéu vazia por causa do clássico, aquele constrangimento inevitável, Maria Tereza odiando porque não gostava do Lacerda, por várias razões, mas era o Lacerda que se tornara oposição. E eu queria saber de vocês, porque o Lott faleceu depois do Lacerda, né? Ele faleceu em 84, não é isso? E o Lacerda, 7 anos antes. Então, eu queria saber de vocês se
houve uma reconciliação, se em algum momento eles conversaram, depois do Lacerda tornar-se oposição ao governo militar, se ele e Lott se encontraram, se conversaram a respeito do passado, principalmente do que eles viveram nos anos 50. O Zaidan, houve um recolhimento total. Bom, depois de 64 ainda há uma maratona para tentar convencê-lo a sair candidato ao governo da Guanabara. Ele aceita, e a lei do domicílio eleitoral, Zaidan, é feita para o Lott não concorrer. Ele estava morando em Teresópolis, e havia a Guanabara, né, o Rio, a cidade, aspas, a cidade do Rio de Janeiro, e havia o estado do Rio de Janeiro. Então, houve a criação do domicílio eleitoral. O Lott não pôde ser candidato. Então, a partir daí, ele praticamente se afastou totalmente. Ele aceitou 2 ou 3 homenagens que foram feitas e realmente não participou de mais nada. Inclusive, com a prisão do Nelson Lott, e aí fica difícil para o biógrafo cravar o que se passava na cabeça do biografado. Mas eu apresento várias possibilidades de que por que não se manifestou, né? E realmente não houve participação nenhuma dele depois. Não queria realmente distância do mundo da política. Mas, só uma coisinha, o Lacerda realmente aquele momento, e falando só um ponto que o Felipe se referiu em um dos pronunciamentos dele. Ele falou do que o Lott não votou, não gostava das ideias do Juscelino nem do Jango, e não votou, né? Isso que não votou neles. Isso que faz a figura ainda maior ainda, porque não é hoje é o achismo, né? Não, eu acho que não tem que ter. Como? Peraí, amigo, tem uma Constituição, tem uma lei, tem que cumprir o que está aí. Não, todo mundo tem uma opinião hoje, todo mundo quer fazer do jeito que acha melhor, né? Então, eu acho que isso é importante também. Não era o candidato do Lott. O Juscelino não era, mas é o seguinte: quem ganha mais votos não tinha maioria absoluta. Quem ganhasse mais votos ia ser o presidente, entendeu? Então, parece simples, né, Zaidan? Parece simples. Bom, terça-feira, né? Terça-feira, 11 de novembro. Tô certo na minha conta aqui, terça-feira, é isso? É isso aí. Terça-feira, 11 de novembro. Terça-feira, dia 11. Qual o horário da solenidade? Será o dia todo? Como é que vai ser? Felipe? 9 horas. Vai 9 ser horas. 9 horas da manhã. E deve se estender até no máximo um pouco antes de 11 horas, porque tem uma outra sessão solene marcada às 11, né? E a gente buscou pessoas que pudessem falar sobre ele, né? Então, tem algumas pessoas ainda sendo confirmadas, entre elas o ministro Flávio Dino, que é um grande admirador do Marechal Lott, né? E seria muito bom contar com a presença dele, mesmo porque parece que vai participar de um outro evento na Câmara dos Deputados, né? E é importante a presença dele porque, de certa forma, o que Lott fez em 55 foi o que Flávio Dino fez em 2023, né? Então, seria interessante ter essa espécie de encontro entre passado e presente, como que o passado, muitas vezes de forma assim, feliz, né, tenta aparecer de novo, e a gente tem que estar atento para impedir que
ele consiga ser bem sucedido. Então, seria importante a gente relembrar esse momento na data exata, né, de 70 anos, terça-feira que vem, no auditório Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, Brasília, às 9 horas da manhã. E aí, só aproveitar e dar um serviço aqui para quem nos acompanha no Centro-Oeste, Goiânia, Capital Federal, em Brasília. Na noite anterior, no dia 10 de novembro, haverá uma noite de autógrafos do livro O Soldado Absoluto, do Wagner William, lá em Brasília, às 7 da noite, na Livraria Circulares, que fica no Comércio Local Norte 113, Bloco A, Loja 7, na Capital Federal. Wagner, foi um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. É sempre muito legal te ouvir e ouvir a história contada da forma como você sempre conta. Um grande abraço, até uma próxima. Muito obrigado e realmente emociona falar no microfone histórico da Bandeirantes sempre, sabe? Obrigado mesmo, Wagner. E, por favor, Wagner e Felipe, mandem uma saudação para o doutor Luiz Eduardo, que ele perdoe aí, não sei o que aconteceu, né? Mas a comunicação no Brasil às vezes tem isso, sinal de internet e tal. E parabenizo o doutor Luiz Eduardo pelo trabalho que ele fez para que ocorra essa cerimônia. Sem dúvida. Felipe, obrigado pela participação também. Até uma próxima. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Ronald. Foi um prazer vir aqui. Sempre que vocês precisarem falar sobre Marechal Lott, sobre outros temas, estamos à disposição. O Felipe Lott, que é neto do Marechal Lott, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, também deixando aqui, como o Zaidan já destacou, nossos agradecimentos a Luiz Eduardo Alves, advogado, professor de Direito, integrante do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que atuou diretamente na organização desta homenagem no Congresso Nacional na semana que vem, em homenagem ao Marechal Lott. Ele que nos acompanha o tempo inteiro aqui na entrevista, estava aqui conectado, mas por algum motivo tecnológico não foi possível estabelecer a nossa comunicação direta com o Dr. Luiz Eduardo Alves.